Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma aula do Pausa Ativa, em que hoje a gente vai trabalhar a temática aí de fortalecimento de membros inferiores, tá? Então vai fazer uma aula para as nossas pernas. A gente não vai precisar de nenhum material para realizar a aula. Eu sou o professor Bruno, vou estar falando os exercícios para vocês. O professor Nicolas ao meu lado vai estar demonstrando eles. Tá? Então, uma aula aí pra gente fortalecer as nossas pernas, tá? Nessa primeira parte de aquecimento, a gente vai ter 4 exercícios lá, tá? Pra trabalhar, e a gente vai começar trabalhando um pouquinho da articulação ali do quadril, que é o balanço, né? Com as pernas chutando para trás e para frente. Primeiro a gente vai fazer só com uma perna, tá? Depois a gente vai inverter o sentido, fazendo com a outra lá, tá? Então, esse primeiro exercício, trabalhando bem a articulação aí do quadril. Então pode fazer um movimento com bastante lentidão, né? Explorando bem aí o nosso movimento para frente, para trás, indo e voltando. Mais alguns segundos. Pode fazer com a outra perna agora, a mesma coisa, né? Então faz um movimento bem lá para frente e bem lá para trás, tá? Trabalhando então bem aí com a articulação do nosso quadril. É um exercício até que cansa um pouquinho ali, né? De fazer esse movimento do quadril, né? Já que nós estamos trabalhando bem a região que envolve nosso fêmur junto. Aí pode relaxar um pouco as pernas lá. Agora, isoladamente, a gente vai fazer um exercício para o quadril, que é o desvio lateral, tá? Então a gente vai jogar nosso quadril lá pro lado direito, depois a gente vai jogar lá pro lado esquerdo, né? Então solta bem a articulação do quadril aí, né? Forçando bem ela para ambos os lados, fazendo mais um movimento de articulação, bem articulador aí, né? Então jogando bem nosso quadril para os dois lados. Mais um pouquinho só. Aí, nosso terceiro exercício de aquecimento, a gente vai trabalhar ali um pouco com a perna, né? Fazendo um movimento de elevação do joelho e abdução do quadril. Então a gente joga o joelho lá em cima e vai afastar a nossa perna, né? Indo e voltando, fazendo abdução e adução do quadril, tá? Então pode ir alternando as duas pernas ali, fazendo esse movimento na sequência, né? Eleva o joelho, afasta a perna ali, fazendo o giro, né? Abdutor, volta fazendo a adução do quadril da mesma forma, né? Então a gente vai e volta, sempre trabalhando bem a nossa respiração junto, sempre forçando bem aí nossas pernas. Mais alguns segundinhos só para finalizar essa terceira parte do aquecimento. Aí pode relaxar lá as pernas. E o quarto exercício a gente vai dar um enfoque ali no tornozelo, fazendo um movimento de circundução, tá? Então a gente vai girar nosso tornozelo em torno do próprio eixo ali. Pode fazer com a perna suspensa no ar ou com a ponta do pé no chão, tá? Então a gente gira, sempre explorando essa articulação que conecta ali nossa tíbia ao nosso pé, tá? Pode inverter o sentido ainda movimentando o mesmo pé, né? Pra gente explorar os dois lados do movimento, né? Tentar trazer bastante aí bem esta mobilidade. Mais um pouquinho lá com esse pé. Aí pode trocar o pé agora, fazer o mesmo exercício ainda com a outra perna, né? Então a gente continua no tornozelo aí, fazendo uma circundução dele. E pode inverter o sentido pra gente então terminar aí a nossa fase de aquecimento. Mais um pouquinho lá.
Aí então vamos lá a nossa parte principal agora, em que a gente também vai ter 5 exercícios. E o primeiro deles a gente vai fazer o afundo alternado, tá? Então vai jogar uma perna lá na frente, flexionando o joelho e vai voltar, né? Trabalhando então bem a região do quadríceps, tá? Então desce, sobe, tentando manter o nosso tronco ali um pouco mais estabilizado, né? Não precisa inclinar tanto ele lá para frente, né? Tenta manter o equilíbrio nessa descida. Tentamos aí descer sempre nosso joelho a 90 graus, forçando então bem a nossa coxa, tá? Esse é o propósito deste exercício aí, então. Temos lá mais 15 segundinhos dele. Então sempre invertendo, né? Hoje, como a gente está trabalhando aí nossos membros inferiores, nossas pernas, sempre trabalha bem a respiração, né? São exercícios que acabam cansando um pouco mais, tá? Aí, última repetição lá. E agora a gente vai trabalhar ali um pouquinho com a parte interna da coxa, né? No quadril, fazendo um movimento de abdução do quadril, tá? Então, com a perna estendida, a gente joga nossa perna pro lado ali, fazendo então este movimento de abdução, tá? O exercício aí que a gente vai fazer de forma unilateral, trabalhando bem a região do quadril e a parte interna, né, da coxa no músculo adutor ali, tá? Vai e volta. Pode inverter a perna, fazer com a outra agora, a mesma coisa. Então lembra sempre de manter ali a perna estendida, né? Jogando o quadril bem pro lado. Indo e voltando, indo e voltando. Mais alguns segundos só. Aí pode relaxar lá a perna. O terceiro a gente vai trabalhar com a região dos glúteos, fazendo um coice, tá? Então, nesse exercício aí pode fazer apoiado. A gente vai flexionar um pouquinho o joelho e vai estender a perna lá atrás, né? Fazendo bastante força com a região do glúteo para fortalecer bem a região, tá? Então, como se estivesse dando literalmente um coice, né? A gente joga a nossa perna lá atrás, né? Fazendo bastante força e pressão com a região dos glúteos. Então lembra sempre de flexionar o joelho. Quando a gente sobe ali, a gente sobe estendendo bem a região, né? Forçando bem o glúteo. Pode fazer com a outra perna agora, a mesma coisa. Então lembra de fazer esse movimento aí com bastante cadência, né? Tendo um bom controle do movimento ali, não precisando a gente fazer com muita rapidez, né? Pode fazer um exercício bem tranquilo aí, né? Para não cansar muito também, tá? Últimos segundos lá. Aí pode relaxar lá, tá? Penúltimo exercício da nossa parte principal, a gente vai trabalhar ali com o nosso corpo inteiro, basicamente, né? Então a gente vai deixar o joelho semi-flexionado e vai realizar pequenos passos para a lateral, tá? Então, como se a gente quase estivesse numa posição de agachamento, né? Dá para dizer ali que é quase um semi-agachamento, e a gente acaba dando uns passos para a lateral, né? Forçando então bem a região do quadríceps, bem a parte posterior da coxa, bem a região dos glúteos, né? Então a gente vai e volta realizando esses pequenos passos laterais aí. Mais alguns segundos só. Estamos quase acabando, né? Esse exercício aqui envolve até um pouquinho mais de cardio, né? Fazendo um pouco mais rápido o movimento. Últimos 5 segundos lá. Aí pode dar aquela boa respirada, né? Porque é um exercício que cansa mais, obviamente.
E a gente vai finalizar a nossa aula de fortalecimento aqui na parte principal com exercícios para a panturrilha, que é o famoso sobe e desce, né? Então a gente eleva bem o calcanhar lá, né? A ponta do pé, perdão, não o calcanhar, né? Fica na pontinha do pé, sobe e desce, né? Fazendo força lá com a nossa ponta do pé, consequentemente com a região da panturrilha. Então a gente vai e volta, vai e volta. Lembra aí sempre de fazer esse movimento também devagar, não precisa fazer muito rápido, né? Então sobe contraindo bem o músculo da região posterior da perna, né, da panturrilha, e desce bem devagar, relaxando ele, tendo sempre esse controle do movimento, essa cadência bem legal aí. Mais um pouquinho só, estamos quase acabando lá esse da panturrilha. Últimos segundos. Aí pode relaxar lá a panturrilha. Para finalizar nossa parte final da aula com um relaxamento, a gente vai alongar a parte posterior da coxa ali, flexionando o tronco, tá? Então pode manter os pés mais próximos agora. Desce lá embaixo, flexionando o tronco, né? Tenta se aproximar o máximo que conseguir da perna. Deixar o nosso joelho ali, né, mais estendido para a gente ter uma ativação maior da região posterior. E portanto alongando a parte posterior da coxa, né? Então nesse exercício sim é pra gente sentir bem a região posterior ali, né? Com o joelho totalmente estendido aí. Vamos lá, mais um pouquinho só, estamos quase acabando. Últimos 10 segundos lá agora. Lembra de trabalhar bem a respiração aí junto, né? Aí pode subir bem lentamente lá. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de fortalecimento para membros inferiores. Deixe o like desse vídeo, se inscrevam no nosso canal. E para você que é colaborador do TJ, no link a gente vai ter na descrição a gente vai ter dois links, perdão. O primeiro deles é para validar a presença nessa aula. O segundo é para vocês assistirem as nossas aulas ao vivo, que acontecem todos os dias no Teams, de segunda a sexta, às 14h15, 16 e 17 horas, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!